dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, segunda a sábado, das 6 às 10 da manhã. E é claro que você também pode nos acompanhar pelo redemetropolitana.com.br, pode também nos acompanhar aí pelo Facebook, Instagram e YouTube durante as entrevistas aqui no nosso Radar Noticioso. Hoje um convidado muito especial, que é o Dr. Mohammad Saada. Ele é médico, otorrino, cirurgião, com o título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Bom dia, Dr. Mohammad Saada, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Marilei, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Todo mundo que quiser participar junto com a gente, pode mandar a sua pergunta pelo 11 4799 2888, que é o telefone da Rádio Metropolitana. Pode falar com a gente também no nosso WhatsApp, 11 94545 2690, ou então com a gente também no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos aqui acompanhando você nessa entrevista em que você pode mandar suas perguntas. Na verdade, né, ontem nós fomos aí, fomos pegos aí, né, numa declaração que a gente já estava esperando do governador João Dória, dizendo que a partir de amanhã vai restringir, né, a circulação de pessoas das 23 às 5 horas da manhã, a partir de amanhã. Mas nós temos aí as escolas municipais, estaduais, previstas para voltarem às aulas híbridas a partir de março. As escolas particulares já voltaram. Voltaram né? com tudo. Já voltaram com tudo. E o Dr. Mohammad Saada, ele vai falar com a gente sobre as dicas e orientações dos pais e responsáveis por essas crianças, de como a gente tem que orientar essa criança em relação, preparar, né, essa criança, prepará-la para a volta às aulas, principalmente em relação ao coronavírus, né, doutor? Com certeza. Bom dia a todos. Nessa pandemia, as crianças ficaram isoladas, não tiveram problema nenhum, nem de infecção bacteriana, nem de infecção viral. O isolamento fez com que elas ficassem bem. Tanto é que o ano passado praticamente não atendemos crianças com infecção, passaram super bem. Porém, o sistema imunológico delas não foi estimulado. Então, se elas não têm contato, então, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, o sistema imunológico está adormecido. Uhum. Esse retorno às aulas, mesmo com máscara e tudo mais, a gente tem que preparar as crianças, porque vai voltar e pode voltar numa intensidade muito maior a questão de infecção de amígdala, faringite, sinusite, otite, pneumonia. Então, a gente tem que ficar bem atento e a preparar essas crianças para esse retorno. E aí a gente fala muito do uso da máscara. Criança tem que usar máscara a partir de qual idade? Né? Como que a gente orienta essa criança que vai ficar 2, 3, 4 horas na sala de aula? Como que se usa máscara e a partir de que idade? Então, as crianças têm se adaptado bem, tá? A partir de quando a criança consegue tolerar a máscara, pode usar. Sempre é bem-vinda. A partir de que idade? A partir dos 3, 4 anos já sabe, já consegue. As crianças no consultório, as crianças que eu recebo usam tranquilamente, não tem dificuldade, toda hora estão lá colocando álcool em gel, então se adaptaram bem a essa proteção. Então eu acredito que a obrigatoriedade, acho que é a partir dos 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Sim. Tem que... Mas, e aí fica a pergunta, né? A mãe manda a criança com uma máscara, manda a outra na bolsa, qual que é a orientação? Hoje em dia também tem uma máscara, Marilei, que ela não... As crianças precisam entender e serem entendidas. Tem uma máscara que é transparente, que é de acrílico, ela fica apoiada no nariz, muito boa também. As mães podem mandar. Tem que mandar mais de uma máscara, porque acaba caindo no chão, acaba indo... O que eu vejo, na verdade, muitas pessoas usam muito, não falando das crianças, usam muito mal a máscara. Você vai num atendente de balcão, ele coça o nariz, ele arruma a máscara, ele abaixa, ele levanta, coça o nariz e vai lá, te atende. Então, assim, usou a máscara, tem que usar da maneira correta. Uhum. E a preparação para as crianças, Marilei, vem antes da máscara, antes do retorno às aulas. Temos que preparar, muitas crianças ficaram isoladas, não tomaram a vacina da gripe, não tomaram as vacinas básicas. Estimular esse sistema imunológico colocando em dia. A gente tem uns 4 passos aí para colocar a criança no rumo
estimular o sistema imunológico para ela ter menos prejuízo no retorno às aulas. Então, o primeiro deles é a vacina. A vacina tem que estar em dia, 100%. Se puder fazer todas do sistema público, a obrigatória e da rede particular, dê preferência para fazer isso. Inclusive, a vacina da gripe vai atrasar. Já recebemos essa informação, inclusive do governo do estado de São Paulo. Eles não têm previsão ainda de quando essa vacina vai sair por causa da vacina do coronavírus. Para essa mãe, esse pai, esse responsável por essa criança, saber se o calendário dela está atualizado, tem que ir ao posto de saúde. Ao posto de saúde, com a carteira de vacinação, tudo que puder deixar em dia, deixem, porque isso já vai começar a estimular o sistema imunológico. A criança já vai estar mais estimulada, vai estar expondo a criança a alguns vírus atenuados ou mortos e tal, enfim, depende da vacina, isso já vai começar a estimular. Existem também maneiras de estimular o sistema imunológico através de lisado bacteriano. O que seria isso? São medicamentos para estimular o sistema imunológico contra as principais bactérias que causam amidalite, sinusite de via aérea superior, que é bem a área do otorrinolaringologista. Então a gente costuma entrar com essas medicações no retorno às aulas para as crianças já irem preparadas e terem menos infecções de garganta, ouvido, nariz, porque é tudo uma bactéria só. Então você previne amidalite, faringite, otite, sinusite e pneumonia com essa estimulação. Então, como que a mãe deve fazer? Se essa criança já é propensa, já tem uma rinite, uma sinusite, uma faringite, se é aquela criança que já fica doentinha, não é melhor ir ao médico, então? Com certeza. Então, o primeiro passo é procurar o pediatra, procurar o otorrinolaringologista, procurar um médico da sua confiança, falar que está trazendo a criança para poder estimular o sistema imunológico dela para poder retornar às aulas melhor, tá? Isso é da parte médica, mas a gente tem orientações aos pais também. A rotina da criança ficou muito desregrada nessa pandemia. E o sono é essencial para uma imunidade, para a pessoa produzir anticorpos, para a pessoa estar com a imunidade em dia. Então, crianças têm que ter um sono adequado, têm que estar dormindo bem, tem que estar com o nariz desentupido para poder ter um sono tranquilo. Criança que fica se mexendo durante a noite, além de vários problemas de saúde, o sistema imunológico não é ativado, a criança começa a ter uma imunidade mais baixa só pelo fato de não estar dormindo bem. Então tem que estar de olho também no sono da criança. Se ela tem um sono agitado, se ela ronca, se ela tem obstrução nasal, para deixar tudo em ordem. Dr. Mohamed Saada, nós ainda não entendemos muito esse vírus, por que ele não se desenvolve tanto nas crianças, né? O que a gente sabe até agora? Estamos engatinhando ainda, né? A cada dia a gente acha que entendeu alguma coisa do vírus, a gente vai vendo, não entendemos nada. A gente fica preocupado muito com quem ficou entubado, morreu, não morreu, tive coronavírus, mas me livrei. Mas a pessoa fica super com sequelas. Em algumas pessoas o vírus passa batido sem causar nenhum problema, em outras pessoas ele causa uma devastação neurológica, cardiológica, intestinal, memória, cansaço, dor de cabeça. E nas crianças a gente tem visto que ele tem causado menos prejuízo, não que ele não cause, tá? Na Inglaterra já tem algumas crianças internadas com algumas síndromes pós-Covid, então tem que ficar de olho. Mas assim, conhecemos muito pouco ainda sobre esse vírus. Não dá para entender muito ainda. Se chegar um paciente e falar, doutor, estou com o mão encravado, será que é corona? Eu já afirmo, até pode ser, porque hoje em dia eu já vi de tudo para a questão do corona. Então de tudo a gente tem que desconfiar. Como que ele age nas vias aéreas? Porque a gente sabe que é o nariz, a boca, principalmente, porta de entrada, né? Isso. Como que faz? Por isso que a gente usa a máscara, certo? Com certeza. Para poder proteger. Como que funciona? Se a máscara, por exemplo, a gente fala muito das máscaras hoje. Você falou dessa máscara de acrílico, tem a máscara de pano. Já li reportagens falando que se você usar lavar mais que 30 vezes a máscara de pano, ela já não tem tanto efeito. Qual que é a melhor máscara? Existem máscaras cirúrgicas, né, que ela tem o isolamento total, ela não fica molhada, então ela isola bem. Mas qualquer proteção é bem-vinda. Então não dá para você exigir de uma pessoa que tem baixas condições de ter uma máscara cirúrgica. Vai a máscara de pano mesmo. Então as gotículas vão ser evitadas, o aerosol vai ser evitado. Então ela segura.
O ideal é a máscara cirúrgica, mas nem todo mundo tem condições. O vírus ele entra pela via aérea, a porta de entrada é nariz e boca, por isso que um dos primeiros sintomas é perda de olfato, porque ele já pega o nervo do olfato, a pessoa já perde boa parte do paladar, então já diminui bastante a qualidade de vida em questão da alimentação. E todo mundo, mesmo na pandemia, quando perde o olfato, fala, não, é uma gripe, é uma sinusite, sempre subestima esse primeiro sintoma. E é um dos sintomas precoces aí para poder agir. Qual que é a orientação do médico otorrinolaringologista? Olha, eu estou gripada, eu estou com coronavírus, qual que é a melhor orientação? A pessoa está com qualquer sintoma, já entra em contato. Hoje temos, todo mundo está preparado, todos os postos de saúde têm referência para coronavírus. Para quem está no sistema particular, tem teleconsulta também, porque muitas vezes também evitar sair de casa se ela tem suspeita. Então, tem várias formas da pessoa agir já, procurar orientação e já iniciar algumas medicações, né? Estamos conversando com o Dr. Mohamed Saada. Pode mandar suas perguntas, 94545-2690. Pode falar com a gente também no nosso telefone, que é 11, né? São Paulo, aqui em Mogi das Cruzes, 4799-2888, para conversarmos também através das nossas redes sociais, tá bom? E é importante falar que de um ano, né, que a gente começou a falar de coronavírus, doutor, e as crianças como ficaram trancadas, e a maioria dos idosos também, só quem saía mais no começo eram os trabalhadores que precisavam trabalhar fora de casa, como diminuíram as doenças respiratórias, né? Demais. Impressionante, Não né? teve esse ano praticamente doenças respiratórias. E Marilei, na otorrinolaringologia a gente é acostumado a fazer isolamento social já de alguns pacientes. Então muitas crianças que têm otite de repetição, que não melhora com antibiótico, não melhora com nada, e ele está na creche, está nos primeiros anos de vida escolar aí, a gente isola a criança por alguns meses, tira pelo menos um semestre em alguns casos, e a criança melhora bastante. A gente prepara essa criança e devolve ela para o ambiente escolar. Então, nós já lidamos com isso, já preparamos crianças para isso. Então, na verdade, essa situação do coronavírus não é nova, o isolamento nem o retorno. Por isso que a gente frisa bem de preparar as crianças para o retorno às aulas. Lilian Carla Castro, bom dia, querida, um beijo para você. Josué Lima, Roberto Robinson, Maria Ilse Lima, mandar bom dia para Eunice Lima também, Nanda Mello. Bom dia, Nanda, minha filha, de 11 anos, está com amígdalas grandes e adenoide, sinusite e rinite. Pedi uma carta para o médico porque não quero que a minha filha vá à escola. Ele não deu, ela falou. E aí ela ainda continuou, não deveria ser obrigatório levar na escola, não vacinar? Essa é uma boa pergunta. Pelo que eu estou vendo, não sei se é sistema público ou particular, mas as escolas estão dando a opção de ser online ou a presencial, né? Eu não sei se a escola é pública ou não. Mas tem opção, acho que está sendo híbrido, né? Agora, esse retorno às aulas. E pelo que eu tenho visto, acho que tem. Mas assim, não faz parte do grupo de risco. Isso não põe ela... Por isso que o médico não deu, será? Provavelmente. Mas tem a opção das crianças terem aula online também. Eu vou falar como mãe, então. Não vou nem falar como jornalista. Eu faria uma carta explicando tudo isso para a direção da escola e pediria para que a minha filha ficasse no sistema online. As escolas estão bem compreensivas. Mesmo porque, né, doutor, o ideal, o mundo perfeito seriam os professores e todos os colaboradores da educação receberem a vacina antes de começar a aula. Com certeza. Esse é o mundo ideal. É a linha de frente agora, né? Não é? Agora, nesse momento, a linha de frente é os profissionais da área da educação, com certeza. Esse é o mundo ideal. Mas como a gente não tem vacina para todo mundo, né? O pessoal da saúde conseguiu a linha de frente, conseguiu vacinar, mas os idosos ainda estão de 85 anos para cima, ainda nem começaram a vacinar de 80 para baixo, em várias cidades, inclusive do Brasil, né? Cada cidade está num parâmetro, né? Por causa do tanto de pessoas e vacinas, mas o mundo ideal seria todo mundo voltar para a escola vacinado, né? Mas infelizmente não é assim que funciona. Mas eu escreveria uma carta. Conversa com a escola certinho. Eu acredito que tem a opção de manter a criança online. Eles estão todos muito flexíveis. A carta às vezes não vai fazer tanta diferença nesse momento. Ingrid Dias, bom dia. Helena Lopes. A Ingrid Dias está aqui falando com a gente. As escolas estaduais
nem particulares estão obrigando a voltar. Ela falou aqui. Ela é da área da educação. Está aqui a Ingrid respondendo. Ingrid está perguntando, doutor, até que idade é normal a criança aprender a falar? Criança, ela tem algumas fases, né? Então ela começa balbuciando, depois ela começa a falar. Acima dos 2 anos e meio, se a criança não está falando, precisa já agir. Tem criança que demora mais para falar, mas não podemos botar nossa fé toda numa criança que ela vai falar daqui a pouco. Ela pode ter um problema auditivo, ela pode ter um problema neurológico. Então o ideal é com 2 anos já levar no otorrino, avaliar a parte auditiva, ver como é que está a fala e ver como é que está o desenvolvimento. Mas sempre tem que ficar de olho na criança. Então, 2 anos e meio, a criança não fala. Tem que já procurar ajuda. Mas antes disso a criança já está balbuciando, já está falando mamãe, papai, então tem a fala mais rudimentar. É importante também destacar quando a gente fala em adenoide, sinusite, rinite. O que é tudo isso, doutor? Vamos explicar? Vamos. Bom, carne esponjosa. Carne esponjosa, popularmente, é tudo que está dentro do nariz. Carne esponjosa está no nariz. Isso acaba confundindo muitas pessoas. Carne esponjosa, normalmente as pessoas se referem a adenoide que fica no fundo do nariz. Isso é adenoide. O corneto nasal, que é estimulada pela rinite, a pessoa fica com o nariz entupido, já é como se fosse uma salsichinha que está dentro do nariz, que vai do começo ao final. Quando a gente levanta o nariz, a gente consegue ver. Rinite é um processo alérgico que faz essa salsichinha crescer, entope o nariz, a pessoa coça olho, coça garganta, coça tudo. Sinusite já é infecção, já tem um quadro bacteriano. Quando a pessoa está gripada, ela está com um processo inflamatório. Quando começa a sair aquela secreção amarelada, esverdeada, já é sinusite. E quando você fala para o paciente, você tem sinusite, ele fica arrasado, ele acha que é uma doença sem cura, sem nada. Mas toda vez que você fica gripado, tem aquela secreção amarelada e depois passa, você passou por uma sinusite e foi embora. Entendi. Então, o importante é você saber o que você tem. O que você tem e tratar da maneira correta. Muitas vezes a pessoa acha que está com sinusite, ela está com rinite. Aí toma remédio contrário, segue a orientação do vizinho, toma alguns medicamentos que tem como o nome é licinos, então confunde, acaba piorando. Então o ideal é sempre procurar ajuda para entender o que está fazendo. Problemas respiratórios muitas vezes são muito iguais, só que o tratamento é diferente. Rinite é muito próximo de sinusite, os sintomas, só que o tratamento é completamente diferente. E quando é caso cirúrgico? Quando a pessoa não tem uma obstrução muito intensa que não melhora com tratamento clínico. Sinusite crônica, quando ela tem alguma coisa que está tampando os seios da face, pode ser por uma inflamação, você trata e melhora. Ou pode ser por um tumor, pode ser por um pólipo, pode ser por um desvio de septo que entope essa saída do seio da face. Aí você precisa fazer uma cirurgia para desobstruir esse seio da face. Tá? Porque a gente fala muito em operar amígdalas também. Sim. Né? É amígdala grande, que nem ela falou aqui, a nossa ouvinte. O que é uma amígdala grande? Quando que eu opero a amígdala? Porque antigamente todo mundo operava. Antigamente não tinha também antibiótico que resolvia. Sim. E a amígdala é porta de entrada para ter problemas cardíacos, então endocardite, para ter meningite. Então não tinha medicamentos antibióticos adequados, então tirava a amígdala já como prevenção. Sim. Até numa época. Tamanho da amígdala não é documento. Agora, se a amígdala causa problema, então qual que é o problema que a amígdala pode causar? Mais infecção ou se causa obstrução. Se a pessoa tem uma amígdala grande e ela não ronca, não dorme de boca aberta, não tem problema nenhum, não precisa fazer nada. Agora, se ela tem uma amígdala grande e está roncando, está tendo sono agitado, inclusive diminui a imunidade, tem que avaliar essas crianças até para o retorno às aulas, ela não respira bem, não come bem, não desenvolve, aí tem que agir. Existem medicamentos que podem ajudar, se não melhorar, é cirurgia. E infecção. Se a pessoa tem mais do que 4 infecções por ano, por 2 anos consecutivos, se acompanhar uma criança e todo ano mais de 4 infecções, precisa operar. Ou se em um ano só ela teve mais do que 7 infecções, já é indicação cirúrgica. Mas existem medicamentos que até pode entrar, que é o lisado bacteriano que a gente falou agora há pouco, que pode ensinar o sistema imunológico a reagir contra essas bactérias e melhorar. Melhorou, ok, não melhorou, é cirurgia. Cirurgia é o último tratamento da lista. Primeiro, a gente esgota todas as possibilidades. Imunidade. A gente tem falado tanto de imunidade, né? Muito em relação ao coronavírus. O que é imunidade? Como que eu aumento a minha imunidade?
Essa pergunta é a chave do retorno às crianças às aulas. A imunidade depende de muitas causas. Primeiro, alimentação. Menos alimentos processados, mais fibra, mais vitaminas, mais minerais, reposição de vitamina C, que faz um papel importantíssimo na nossa imunidade. Isso todo mundo já está cansado de saber, mas temos que aplicar. Não adianta só saber, tem que aplicar a parte da alimentação. Doença e saúde começa pela boca. Se a gente come bem, adequado, e a dosagem entre uma comida... Você pode comer até comida saudável, se você exagera, você não vai ficar bem. Primeira coisa, a alimentação pode aumentar a imunidade. O que eu bato muito na tecla é o sono. O sono é importantíssimo para a gente ter uma imunidade em dia. Então ter um sono adequado, sem ronco, sem apneia, sem agitação noturna. E uma coisa simples, extremamente potente, Marilei, que é ver o sol nascer e ver o sol se pôr. Quem me acompanha nas redes sociais, eu bato muito nessa tecla, mostro todo dia. Tem uma coisa chamada ciclo circadiano, a gente é regulado pela luz e pela falta de luz. Lá nos primórdios, na época da caverna, a gente acordava junto com a luz, a gente produz cortisol, o galo canta nessa hora, muitas flores desabrocham. Então tudo acontece quando o dia está raiando. Se você troca o dia pela noite, é um problema. Na hora de dormir, se você pega o celular, raiando o dia, ele produz cortisol, você vai ter insônia e a imunidade vai lá embaixo. Então a gente tem que ser regulado. Olhar para a natureza, a gente já tem todo o remédio necessário. Acordar com o sol e dormir com o sol nascendo e dormir com o sol se pôr. Ver o sol nascer e ver o sol se pôr. A gente não vai dormir na hora do sol se pôr, mas pelo menos parar 10, 15 minutos na hora que o sol está se pondo e ver eu não consigo ver o sol porque eu estou no escritório. Olha para o céu. Tenta perceber a diminuição de luz. Que ele tá Isso regula seu corpo. E evitar o celular antes de dormir, pelo menos 1 ou 2 horas. 1 ou 2 horas antes de dormir. Ou diminui bem a luminosidade, mas ter um ritual aí para dormir, deixar seu corpo entender que já é noite, porque você entende conscientemente, mas todos os seus hormônios estão esperando a escuridão. É verdade. Dr. Mohamed Saada, médico otorrino cirurgião, tem título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. O que é uma cirurgia cérvico-facial? É que a otorrinolaringologia, ela envolve toda a parte de via aérea. Hoje em dia a otorrino está indo para várias áreas. Base de crânio, a parte neurológica também, junto tumores da hipófise e tudo mais. Inclusive aqui a gente já fez 5 cirurgias no Hospital Santana. Cérvico-facial, porque tem gente que se especializa na área como cirurgião de cabeça e pescoço. Até tireoide, parte de pescoço, parte de traumas de face, então envolve muitas coisas. Vários. O Osmar Pires de Suzano, bom dia, Marileia, doutor. Pergunta ao doutor, por favor, depois de quantos dias a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas do vírus da Covid? Muito obrigado pela atenção. Osmar, bom dia. Bom dia, Osmar. Normalmente até 14 dias, 10 a 14 dias, por isso que isola por esse tempo. Então o vírus pode agir aí de 10 a 14 dias. Muitas pessoas são assintomáticas e essas pessoas que acabam transmitindo mais. Que não sente nada. Não sente nada, absolutamente nada. Mas é ideia, né? Eu tenho pacientes que pegaram o coronavírus, não sabiam, se isolaram junto com a família, depois de um tempo fizeram o exame, estava com Covid. Então tem pessoas que têm predisposição também. Então tem pessoas que não passam o sintoma, tem pessoas que não têm predisposição, tem pessoas que ficam isoladas, mas chega um alimento de fora e já pega o corona. É muito variado aí, não tem uma regra. É um vírus diferente, né? Diferente e danado. Que a gente está aprendendo, né? Aprendendo. Infelizmente. E por onde ele passa, ele faz um estrago. E no Brasil já matou mais de 250 mil pessoas, de um ano para cá. Dona Neide Tomita, um beijo, Neide Tomita, da Vila Paulista. A minha bisneta tem 3 anos e tudo que ela vai falar coloca o T. Isso é normal? Não é normal. Ela coloca a letra T no meio? Precisa ser avaliada, tá? E tem que fazer um acompanhamento com fono e ver como é que está o processamento de linguagem dessa criança. Porque às vezes pode ser um problema de ouvido. Pode ser um problema de ouvido e pode ser um problema, às vezes, de processamento de linguagem. Então tem que ser avaliado por um otorrino, ver toda a parte auditiva. Ver se ela ouve bem primeiro, né? Exatamente, e encaminhar para uma fono para fazer um trabalho em conjunto. Doutor, às vezes a criança não ouve bem e aí ela não consegue falar direito. Ela vai falar o que ela escuta. Ela fala o que ela escuta. Então tem muita criança que fala tão enrolada que você vai ver ela tem catarro dentro do ouvido por uma adenoide grande que leva a isso. Aí você vai ver, ela não fala bem,
Aí você vai examinar, tem catarro dentro do ouvido. Ela não ouve. Ela não ouve, ou ouve como se estivesse debaixo d'água, tudo abafado. E aí você vai investigar porque esse catarro está ali, é por uma adenoide aumentada. Aí você vai conversar com a mãe, a criança ronca e tem problemas. Porque a adenoide ela fecha a tuba auditiva, o canalzinho que vai pro ouvido. Então você vê, problema de fala, às vezes o problema está lá na adenoide. A gente vai indo, e chega até uma adenoide. Então, Neide, levar sua filha, sua bisneta. Nossa, a Neide também tem bisneta, não tá fraca não. Pedir para a mamãe dela e o papai levarem num otorrinolaringologista. Com certeza. Até para examinar, para ver se ela ouve bem, né? E fazer essa todo o investigação, diagnóstico, né? descartar qualquer problema e acompanhar junto com a fono. Aí depois o otorrino ele encaminha para uma fono. Já encaminha para lá. Porque se não tem nenhum problema auditivo, com né? certeza. Não É a é primeira verdade? coisa que tem que ser descartada. Mandar bom dia para a Aline Pontes, a Priscila Tanaka. Um ótimo dia para quem nos acompanha aqui no nosso radar noticioso. Rosimara Camargo, ótimo dia para você. Bom dia. Luiz Felipe da Guarda, bom dia. Concordo plenamente. Poucos profissionais da saúde seguem essas condutas de percepção ambiental e a importância da natureza em nossa vida. Afinal, fazemos parte dela. Deus abençoe a todos vocês. Luiz Felipe da Guarda, muito bom dia. A natureza é perfeita, né, doutor? Perfeita, a gente tem que seguir. Se você for ver o passarinho, ele sai na hora que raia o dia, depois que quando o sol se põe, ele já volta. Então existem ensinamentos. Por que pessoas que moram lá na roça, tomam sol todo dia, tem vitamina D? Sol também é importantíssimo, vitamina D. Então Vitamina pessoas D. que moram lá num sítio, acorda de manhã, raio do dia, vai lá, tira o leite da vaca, vê o sol nascer, come, vai lá, carpina, faz exercício, toma sol. A hora que começa a escurecer, liga o lampiãozinho, então, ou seja, tem pouca luz. Essas pessoas vivem super, super bem. Não é porque a vida no campo proporciona isso, porque ela segue algumas regras que dá pra gente seguir Ela segue aqui a na natureza, cidade. Exatamente. né? E a natureza é perfeita. E a gente pode replicar isso na cidade com certeza. Exatamente. Cris Requena Teles, bom dia, Cris, tudo bem? Manda bom dia para você. Mais uma entrevista maravilhosa. Eu já passei por todos os tratamentos, já tive pólipo até a cirurgia. Consegui durante o processo de tratamento um ótimo resultado com a acupuntura. Gostaria de saber o que o doutor acha sobre terapias alternativas como auxiliar no tratamento de sinusite. O que é um pólipo, doutor? Pólipo é vamos falar de uma forma simples, é uma carninha que cresce dentro do nariz. Parece uma uva descascada, ela é meio gelatinosa, tá? Parece um cisto. E a pessoa tem isso por quê? Isso é predisposição, muito comum em quem tem rinite e asma, e a pessoa tem uma predisposição para ter pólipos. Pólipo sempre vai crescer, tá? Aí tem que tirar? O pólipo a gente trata para ele desinchar e ele vai crescendo, ele não para de crescer. E aí chega num ponto que precisa fazer a cirurgia e continuar tratando. Entendi. A acupuntura ela serve para diversas terapias, tá? Mas para a sinusite é preciso entender a causa da sinusite. Se tem algo obstruindo, por exemplo, um desvio de septo, é um problema mecânico ali, está obstruindo, é uma parede que está obstruindo o seio da face dando sinusite. A acupuntura não vai resolver. Tá. A acupuntura resolve diversos problemas, mas alguns é preciso agir com cirurgia, alguns com medicamento, mas sempre é bem-vindo a acupuntura. Mas é uma terapia auxiliar, então. Auxiliar, mas depende... Não substitui o médico. E depende da doença Depende também. da doença. Depende da doença. Vamos supor, zumbido pode ajudar a acupuntura, porque relaxa, melhora, a tensão também ela pode tirar, mas para sinusite a gente tem que avaliar bem. Tá. A Tatiane Caldano, falando em desvio de septo. Marilei, bom dia. Por favor, pede ao doutor para explicar um pouco sobre desvio do septo. O que é desvio do septo? O que é septo, né, também? Né? O septo é o que divide uma narina da outra, tá? Isso aqui é uma cartilagem? Ou É uma cartilagem. Ela é, na verdade, a parte anterior dela é cartilagem e a outra metade do septo é um osso bem fininho, que ela vai desde aqui até a base do crânio e divide uma narina da outra. A gente tem duas fossas nasais porque tem uma parede que divide ali. 2 buracos, né? 2 buracos. É. Uma coisa importante, todo mundo tem desvio de septo. É raro ver quem não tenha desvio de septo. Como assim todo mundo? Aí, vários pacientes Nariz torto? Não é nariz torto. Não. O nariz pode estar retinho aqui. Mas Isso dentro, é o dorso nasal, tá? Mas dentro não. E aí dentro pode ter um desvio. A gente confunde muito o desvio com essa parte do dorso. Às vezes a pessoa tem isso aqui perfeito. Só que lá dentro tem um desvio de septo que está... E nem todo mundo, a maioria, esse desvio não causa problema nenhum, tá? Precisa ser muito bem avaliado. Às vezes a pessoa tem um desvio, ela respira bem, não tem problema nenhum. Não precisa operar, não precisa fazer nada. Não é só o desvio. Toda pessoa que fala assim, eu fiz cirurgia do desvio de septo, ela operou o septo
e operou os cornetos nasais. Uhum. Os cornetos nasais normalmente causam mais obstrução do que o próprio desvio. Então a gente sempre tem que avaliar bem, mas toda pessoa que fala fiz o desvio é porque ela mexeu nos cornetos nasais também. Na minha visão, os cornetos nasais causam mais problema do que o próprio desvio. Então a pessoa tem um desvio, se ela operou é porque ela tem um problema normalmente nos dois. Então tem que ser muito bem avaliado, saber se entope, porque o ar ele é fluido, ele vai por cima, vai por baixo do desvio e melhora. Mas tem desvios que não tem jeito, precisa operar. Tá. Quando está prejudicando a pessoa. Quando está prejudicando. A Nair Kamiyama, bom dia, querida. Pólipos é o mesmo que carne esponjosa? Aí que tá. Carne esponjosa, que nem a gente falou. Todo mundo, tudo que está dentro do nariz, carne esponjosa. Eles dão o apelido de carne esponjosa. Depende. Carne esponjosa é uma coisa meio genérica. Então, pólipo o pessoal chama de carne esponjosa, adenoide, corneto, o que tiver dentro do nariz, generaliza como... Mas cada coisa é... Não carne então. esponjosa, normalmente, algumas pessoas se referem mais a adenoide. Tá? Tanto é que tem crianças que operam adenoide, melhoram, depois voltam a obstruir o nariz por causa do corneto que aumentou, e elas falam, a carne esponjosa voltou. Mas não é. Um era adenoide e o outro era o corneto nasal. E aí a gente confunde. E aí confunde. O Jacaré da Rodoviária de Arujá, bom dia. Andréa Davi, bom dia, querida. Bom dia, Má. Bom dia, doutor. Maravilhosa entrevista. Bom dia. Após a cirurgia de desvio de septo, minha vida é outra. Sofri muito e renasci inacreditável. Só quem já viveu com esse problema pode entender. A vida dela mudou. Muda completamente. Para quem... É a qualidade da respiração. A respiração é uma das melhores coisas que a gente faz na vida. Tudo a gente usa a respiração. Nosso cérebro é regulado pela respiração. Quando a gente está nervoso, a gente respira fundo e aguenta. Quando a gente está apaixonado, dá aquela suspirada. Tudo a gente usa a respiração. E quando a gente não tem esse mecanismo, a gente fica muito mal. Porque respira pela boca. Porque respira pela boca. É uma respiração muito pesada, muito incômoda. Então, quem não respira pelo nariz e passa a respirar, é uma das melhores sensações que a pessoa pode ter. Mandar bom dia pro pessoal da Cinemater, as dicas já me ajudaram muito, excelente médico. Beijo pessoal do Cinemater, do Mojimater. Mandar bom dia pro Cleiton, de Tapipoca, no Ceará. Nossa, nós estamos lá no Ceará, ó. Beijo de Tapipoca, um beijo, querido Cleiton. Priscila Tanaka, tenho uma dúvida, eu desmaiei e caí de rosto no chão e passei a roncar muito. O que pode ter acontecido? Olha que interessante. Ela caiu com o rosto no chão, bateu o nariz, com certeza, né? Com certeza, o nariz bateu é protuberante, né? Isso, exatamente. E ele pode ter fraturado o septo e causado uma obstrução aí importante. Você não foi no médico, Priscila? O ideal é logo em seguida passar cotorrina até 12 dias, para quem quem já fraturou o nariz, caiu, bateu, quebrou o nariz, a gente tem até 12 dias para colocar o ossinho no lugar. Senão depois é uma cirurgia completamente diferente. Ah, é? Mas foi dentro do consultório? Não. Antigamente sim, hoje em dia com pode, né? o avanço da anestesia a gente cede o paciente e coloca sem sofrimento. Mas aí é o osso? É o osso, coloca ele no lugar, entra por dentro do nariz, porque às vezes a pancada vem de lado, afunda um lado e sobressalta o outro lado. 12 dias. Até 12 dias. Tem que ir antes pra gente fazer todos os exames, claro, e a gente programa até 12 dias para colocar no lugar. E vamos supor que foi depois de 12 dias. O que a Priscila faz? Agora precisa ser avaliada e ver o que aconteceu. Se tem um desvio de septo, se... Porque ela começou a roncar? Pode ser uma coincidência, porque aumento de peso também pode levar a ronco. Ronco é uma coisa multifatorial que precisa ser avaliada. Mas se for assim, cair e comecei a roncar, com certeza tem uma obstrução nasal importantíssima. Procurar um médico, Priscila. Otorrinolaringologista o quanto antes. Tá bom? Mandar bom dia também para Tatiane Caldano. Ela falou, Marilei, sobre a cirurgia ortognática. Minha filha não desenvolveu. Como é essa cirurgia? O que é? A cirurgia ortognática é com bucomaxilo, né? É. Normalmente a pessoa não desenvolve ou a mandíbula ou a maxila e precisa realinhar. É o queixo para frente e o queixo para trás. Exatamente. É isso. Isso pode levar a problemas de ronco, apneia também. Então tem um tratamento para ser feito, para ver o desenvolvimento. Por isso que é importante levar a criança desde pequena para o otorrino, para ver toda a parte respiratória. E a gente aproveita o desenvolvimento da criança para deixar tudo no lugar. Depois que terminou o desenvolvimento, aí pode evoluir para uma cirurgia ortognática. Rosemara Camargo, Marilei, adorei esse médico. Onde ele atende? Atende autista? Claro que ele atende autista, Atendo todo mundo. Atende ontem tudo, mesmo até eu ele atende. Você acredita que tinha uma paciente sua
chamada Marília, dentro do consultório, quando o meu nariz começou a sangrar essa semana. Eu estava acompanhando a minha filha, que foi operada pelo Dr. Mohamed Saada. E aí ela mandou um recado para mim ontem no Facebook. Era você que estava no Dr. Mohamed Saada com o nariz sangrando, né? Aí eu falei, nossa, ela me viu lá no consultório com o nariz sangrando de máscara. E parecia uma doida, né? Você tá famosa, Marília. Tô famosa, aqui em Mogi você é referência. E olha que interessante. Claro que ele atende autista, atende todo mundo, né? Todas as idades, desde recém-nascido até idosos, não tem. Todos os pacientes têm tudo. E a gente tem uma conexão muito grande com autista, com crianças recém-nascidas. Incrível que pareça, eu tenho uma conexão muito forte com criança, porque a gente respeita o tempo da criança, do autista, para ir examinando com calma. A gente tem tempo para poder fazer tudo. Então pode. E onde você atende, doutor? Eu atendo na Clínica Respirar, sou dono da Clínica Respirar. Respirar. E isso, fica na mesma rua do Hospital Santana. Quase em frente. Quase em frente. Ali é rua? Doutor Osmar Marinho Couto, número 90. Tá? Osmar Marinho Couto. Isso. 90. Número 90. E qual é o WhatsApp de lá? Você tem de 974140030. 974140030. Pode ligar lá, mandar mensagem. As meninas são bem atenciosas ali. Elas atendem ali pelo WhatsApp 974140030. Respirar a clínica. Isso. Rua Dr. Osmar Marinho Couto, 90, quase em frente ao Hospital Santana. Isso. Você atende convênios? Atendo convênio pelo sistema livre escolha, como se fosse reembolso. Mas quem tem convênio, não atende pela clínica, a gente dá desconto, dá um jeitinho para todo mundo passar lá. É que a Rosimara tem gêmeos autistas. Será um prazer atender. Um beijo para você, querida. Um beijo, tá? A Cris Equena Teles Mari, ainda sobre sinusite, deve evitar alguns alimentos? Tem pessoas que têm intolerância à lactose, alergia à proteína do leite, esse negócio cria muito muco. Como o povo tá com alergia, né? A gente segue lá para trás. Hoje em dia, para a gente ter uma produção em massa, o alimento está sendo processado e está sendo geneticamente modificado. É o jeito que a gente tem para poder alimentar o mundo. Mas a lactose, hoje em dia o leite, você vê, fica na caixinha lá 3 meses. Eu não tomo mais leite, doutor. Esses leite aí eu não tomo, não. Na verdade, e você abre a caixinha e fica um peso. Você abre, tá decantado lá, parece um cal. Né? Exatamente, não é leite. Soro, aquilo né? lá é uma coisa branca que a gente não sabe o que é. Eu não tomo aquilo, gente. Me perdoe, mas eu não tomo. Tem gente que tem... Eu tomo há muitos anos, inclusive. O glúten também tem muitas pessoas. Gente que tem, né? Então, ele pode atacar a sinusite? Pode. Ele causa um processo inflamatório em todas as mucosas. E aí você tem que fazer um teste de alergia, não é? Teste de alergia, acompanha com o alergista. Mas tem pessoas que por conta tiram a lactose, tira o... Tudo quanto é derivado de... Agora que eu vou te falar, eu tô com amnésia glúten. Aqui, do glúten. E aí acaba... Amnésia é ótimo. Não, e acaba melhorando. Por conta, tira tanto a lactose como o glúten. Faz o teste, Cris. Tira a lactose e depois você tira o glúten. Isso, né? com certeza. Dá uma aguinha pro doutor, por favor. Ranieri Machado, bom dia. Boa entrevista. Obrigada, Ranieri. Lilian Bittencourt. Bom dia, Marilei linda. Bom dia ao doutor. Lindo nos olhos de vocês, né? Só se for, né? Um beijo para todo mundo que está acompanhando. Tem várias perguntas aqui que eu passei. Eu já falei com o Luiz Felipe da Guarda, a Cris, Requena, Tatiane Caldani, Miriam Buto. Excelente dia para você também, tá? Temos também perguntas aqui do pessoal que está mandando WhatsApp. A Priscila. Ela não foi ao médico. A respiração tá normal. O que mudou foi roncar. Obrigada, doutor. Priscila Tanaka disse que não foi ao médico. Então precisa avaliar. Às vezes pode ser coincidência, ganhou peso, né? Às vezes é um medicamento que está relaxando muito o céu da boca. Priscila, vai ao médico. Vai, investiga que você vai ficar bem. Não é? Eu quero mandar também, mandar um bom dia para o Roberto da Plena Saúde, Edgar, bom dia para o Garzi também aqui com a gente. Aproveitar também para... O pessoal que está me perguntando, eu já vou passar de novo o WhatsApp, tá, do doutor. 11 97 14 0030, tá? A Clínica Respirar fica na Dr. Osmar Marinho Couto, número 90, ele atende qualquer idade, inclusive recém-nascido. Sim, se colocar ali, Dr. Mohamed Saad no Google, em qualquer lugar você acha facinho. Tem até o site dele. Fica mais fácil de vocês acharem. Tá bom? Combinado?
Doutor, obrigada. Obrigado, Marilei, pela entrevista, esclarecimento aí para todo mundo. É sempre um prazer estar aqui. Utilidade pública, né? Para a gente poder aprender um pouco mais sobre saúde e qualidade de vida. E respiração é tudo, né, doutor? Com certeza. Respiração é tudo na vida da gente. Saúde, qualidade de vida, boa alimentação, bom sono. É tudo um conjunto, um pouco de cada coisa, a gente vive super bem. Se cuidar. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado. Dr. Mohamed Saad. É Mohamed ou Mohamed? Mohamed. É isso. Eu entrevisto tanta gente de origem libanesa. Mohamed Saada. Isso. É que tem tanto Mohamed, Muhammad. Mas é tudo a mesma coisa, é o jeito de falar só. Mohamed Saada. Agora eu falei certo. Falou certinho. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito bom dia para quem nos acompanha aqui na Metropolitana e nas redes sociais. Bom dia para você.